Jeremias, capítulo 3, versículo 7. Amém? Acompanhe comigo aí esse texto. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 7, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: cercou-me de um muro e já não posso sair, agravou-me com grilhões de bronze. Eu quero declarar no nome de Jesus a revelação dessa palavra em nossas mentes, em nossos corações, nessa manhã de domingo, que o Espírito Santo do Senhor nos alimente com a sua palavra, nos enriqueça, nos edifique, nos exorte, nos console, fortaleça a nossa vida e a nossa caminhada. Eu declaro isso, e se você recebe essa palavra, diga amém. Glória a Deus, amém. Às vezes a gente pensa, né, amados, que o momento da nossa vida que a gente está enfrentando, que a gente está passando, é o pior momento, e que algumas coisas difíceis, algumas coisas ruins, né, parece que só acontece com a gente. Mas é interessante como a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem resposta e ela tem palavra, né, para todas as situações da nossa vida. Como diz o nosso apóstolo Ezequiel Teixeira, a Bíblia é mais atual do que o noticiário, né? Ele falava jornal no passado, mas hoje, do que o noticiário que vai sair. Daqui a 2 dias a Bíblia já é mais atual do que isso. E quando a gente volta os nossos olhos para a palavra de Deus, e nesses dias temos voltado ainda mais os nossos olhos, eu quero incentivar você a, nesses dias de quarentena, de reclusão, você descansar, renovar as suas forças, mas principalmente não deixar de alimentar o seu espírito, a sua alma, com a palavra de Deus e com a comunhão com a sua família. São dias em que Deus separou, porque Ele não perde o controle de nada, tudo está no controle de Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz que todas, absolutamente todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E a igreja do Senhor ama o Senhor. E por isso nós entendemos que passamos por esse momento para contribuição do bem do Senhor na nossa vida. E quando a gente se volta para a palavra, a gente começa a achar resposta e palavras de consolo para o nosso coração. Olhando para a vida de Jeremias, que é conhecido na Bíblia por muitos teólogos, né, historiadores, como o profeta chorão, porque vivenciou na sua vida momentos muito difíceis, de palavras proféticas que ele declarou e que nem mesmo ele viu cumprir, mas ele foi instrumento para isso e passou por muitos apertos, muitos sofrimentos. E existe um livro, é o único livro na Bíblia que narra, né, as lamentações de um profeta. Você não tem lamentações de Isaías, de Daniel, mas de Jeremias você tem. Nessa parte, nesse ponto em que nós lemos aqui do capítulo 3, ele recebe de Deus um freio, né? um stop, um pare, e ele vai ilustrar esse momento na vida dele como se tivesse sido cercado por um muro, uma barreira. Muro, ele aponta para separação, proteção, guarda, né? E ele vai dizer isso: Deus colocou um muro, um cerco na minha vida, de maneira que eu já não posso sair, e agravou as coisas que estão acontecendo, de maneira que essas coisas que acontecem fora do muro, essa gravidade não me alcance. E é sobre isso que eu queria falar com você, com os amados irmãos, com o povo cara de leão de Duque de Caxias, com as nossas ovelhas, porque eu creio que assim como
Jesus ele declarou que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e seguem, né? E isso se aplica à nossa vida, ao nosso discipulado. E de uma certa forma a gente se sente confortado, né, amados? Porque temos gerado uma igreja, um povo, família, e temos gerado uma igreja e ensinado essa igreja a viver em família, maridos amando suas esposas, esposas amando seus próprios maridos, filhos amando seus pais, pais amando seus filhos. A gente nunca imagina que vai viver um momento como esse, nem se prepara, porque são situações que não pedem licença, né? Batem e não batem, nem batem na nossa porta, elas entram na nossa vida. Mas nós temos ensinado um povo nesse lugar a viver como família. E esse é o momento de colocarmos em prática isso. E eu creio que você que está aí assistindo esse culto, você tem responsabilidade, como eu, com a sua igreja, com o lugar onde Deus te plantou. Eu sei que nesse momento muitos cultos estão sendo transmitidos e é uma bênção. E que bom que a gente tem esse instrumento de transmissão para não ficar tão distante dos irmãos, mas é um momento de ouvirmos a voz dos nossos pastores. E por isso nós estamos aqui, mesmo em meio a toda essa dificuldade. Eu não abri mão a gente não abriu mão de estar aqui na igreja, no altar, e junto com os pastores aqui, transmitindo esse culto para edificação e fortalecimento da nossa vida. Mas estava lá, né, Jeremias vivendo esse momento de Deus na vida dele, esse muro que Deus colocou, e sobre isso eu quero falar com você, porque há duas maneiras de enxergarmos esse momento na nossa vida, e você é que vai decidir, você é que vai escolher a maneira pela qual você quer enxergar esse momento na sua vida, na vida da sua família, na vida da nossa nação. Você pode olhar como um confinamento, né? Ou você pode olhar com um olhar desse momento de proteção. Então, como nós vamos reagir a isso, amados? Vai depender da nossa fé, da nossa sensibilidade ao Espírito Santo. Eu, obviamente, como homem de Deus, espero que você não enxergue esse momento como um momento de confinamento, mas sim como um momento de proteção, porque foi assim, e o modelo para nós, nessa manhã, do profeta Jeremias é esse. Ele não enxergou esse momento como um momento de isolamento, de confinamento, porque confinamento aponta para estar encerrado, enclausurado, né? E não é esse o propósito de Deus com ele, não era esse o propósito de Deus com a sua vida. Se você ler o contexto desse capítulo aqui, você vai perceber o cuidado de Deus com a voz profética, e a voz profética é a voz da igreja. A igreja é a voz profética de Deus nesse tempo, nesses dias na terra. Aleluia, glória a Deus. Você, eu e todos aqueles que fazem parte da família de Deus e da igreja de Deus, é a voz profética que o Senhor tem o desejo de proteger, não de enclausurar, não de confinar, mas de proteger, porque proteção aponta para defesa, né? Preservação, guarda. Quando somos protegidos, né? Esses adjetivos passam a fazer parte da nossa vida. Eu sou defendido, eu sou preservado, eu sou guardado. Se você enxergar esse momento na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja, né, como um momento de confinamento, você vai sentir um aperto, uma dor, né, no seu coração, e pode evoluir até para doenças da alma, que em nome de Jesus eu profetizo que você não vai ter, porque você vai ser alimentado pela palavra e vai ser alimentado pelo Espírito Santo de Deus.
Mas quem não enxergar esse momento como um momento de proteção, mas sim um momento de confinamento, vai sentir esse aperto, essa dor. Enquanto que quem enxerga esse momento como um momento de proteção, vai encontrar nos braços de Deus, pastores, um abraço, um consolo. Veja como é importante a gente enxergar, e enxergar bem, o momento em que nós estamos atravessando na nossa vida. O protegido, ele se sente abraçado. O confinado, ele se sente oprimido, apertado. Veja como é importante que você enxergue com os olhos do Senhor. O confinado enxerga esse momento como um momento de perda. Perdi a minha liberdade, perdi o meu direito de sair, perdi o meu direito de fazer as coisas, estou perdendo dinheiro, estou perdendo um monte de coisa na minha vida. O protegido, ele não olha como perda, ele olha como ganho. Estou ganhando um momento na minha vida importante para edificar a minha vida, alimentar a minha fé, proteger a minha família, olhar com um olhar mais humano para as coisas que estão acontecendo, ter mais misericórdia do ser humano, olhar com o olhar de Deus, aprender com o Senhor. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, presta atenção, você tem as coisas mais importantes da sua vida, nesse momento da sua vida. Você tem o que é mais valioso aí pertinho de você, que são basicamente duas coisas preciosas e valiosas e importantes. Primeira, que é o seu Deus. Você tem o seu Deus. Nós temos o nosso Deus do nosso lado, e essa é a coisa mais valiosa da nossa vida. E segundo, você tem do seu lado a coisa mais valiosa da sua vida depois de Deus, que é a sua família. Você tem do seu lado, você tem as coisas mais importantes aí dentro da sua casa. Seu casamento, sua esposa, seu marido, seus filhos, são as coisas mais importantes que você tem. E o seu Deus, que vem acima de tudo, né? Que você pode dobrar o seu joelho. Eu tenho certeza que assim como eu, nós temos buscado a Deus. Essa madrugada estava buscando a Deus, orando a Deus, e você também. Eu creio, nós estamos aí dentro de um relógio de oração contínuo pela nossa nação. Eu quero estimular você a orar durante o dia, a orar pela madrugada, buscar o Senhor. E quando nós paramos para orar, é essa a palavra de consolo, de fortalecimento que vem no nosso coração. Eu tenho as coisas mais importantes da minha vida, e as coisas mais importantes da sua vida não é o dinheiro, não é o trabalho. Tudo isso é muito importante, mas não são as mais importantes da sua vida, nem a saúde. Mais importante de tudo isso, mais importante, é você ter o seu Deus e você ter a família. Se você é solteiro, tem seus pais, tem seus irmãos, são as coisas mais valiosas. Não abra mão disso. Não se sinta perdido, não se sinta derrotado, não se sinta confinado. Se sinta protegido, porque quem está confinado sente incômodo, né? Aquele incômodo, aquela insatisfação. Mas quem está protegido, meu amado, sente descanso, sente paz. Eu fico daqui imaginando, né? E creio que você também. Eu sei que deve estar sendo dias difíceis para muita gente. Deve estar sendo dias difíceis para muitas famílias, porque é inevitável a gente não pensar naquele marido que não vive bem com a sua esposa, naquela esposa que não vive bem com o seu marido, naquele filho que não vive bem com o seu pai, naquela filha que não vive bem com a sua mãe, naquele irmão que não vive bem com o seu irmão. E agora está todo mundo dentro de casa com uma ordem expressa de se manter ali. Você imagina, meu irmão?
Em alguns lares, eu creio, está havendo uma celebração, uma alegria, uma comunhão, mas em outros está sendo ali um momento tremendo de tratamento. Está sendo um momento tremendo de tratamento. E Deus permite essas coisas acontecer para mudar a nossa vida. No nome de Jesus, eu creio, amados, que vamos atravessar esse momento difícil, né? E um grande avivamento virá sobre a igreja do Senhor, sobre o mundo. As pessoas vão sair desse tempo enxergando a vida de uma maneira diferente. Eu, como homem de Deus, você, como voz de Deus, profetize isso. As pessoas vão atravessar e sair desse momento enxergando a necessidade de ter um lar espiritual, a necessidade de ter irmãos, amigos e de principalmente servir a Deus. Eu creio nisso. Eu creio que esses dias serão terapêuticos e curadores na vida de muitas pessoas no nome de Jesus. Mas eu imagino como deve estar sendo difícil para algumas pessoas se manterem confinados, confinados, né? Porque muita gente enxerga assim, enclausurado. Mas em nome de Jesus, você não precisa ter esse olhar. Você precisa ter o olhar de proteção. Deus tem o desejo de nos proteger. A intenção de Deus com Jeremias não foi maltratar o profeta, não foi deixar o profeta isolado, não foi essa a intenção de Deus. Eu me lembro de Elias dentro da caverna. A Bíblia diz que ele estava ali, fugindo da perseguição de Jezabel, sendo alimentado por Deus, né? Vinha lá os corvos e trazia comida para ele, trazia água, alimento. E Elias, com um sentimento no seu coração humano de confinamento, mas Deus olhava para Elias com um sentimento de proteção, de proteger a voz profética. E quando Elias verbaliza para Deus esse sentimento humano do coração dele, só eu fiquei, Senhor. Deus, ele mostra para Elias que ele estava errado e que Deus não é Deus de confinamento, Deus é Deus de proteção. Existem joelhos como o seu que não se dobraram, não se curvaram. É isso aí, amados. E eu creio que a visão de Elias muda a partir dessa palavra de Deus, como a nossa, como igreja, também tem que mudar. Você não foi chamado para, com a sua boca, amaldiçoar, para reclamar, para murmurar. Pode ter certeza que tentações virão, momentos assim virão, porque a gente é crente, serve a Deus, estamos muitas vezes sujeitos a isso. Mas eu quero desafiar você a não reclamar, a não murmurar, a não como vaso na mão do oleiro, não querer dizer para o oleiro o que ele tem que fazer, mas se submeter às mãos do oleiro, tratando e moldando a nossa vida. Amém ou não amém, amados? Quero repetir para você: você tem tudo que é mais valioso pertinho aí de você, na sua vida, na sua família. Glória a Deus por isso. Bendiga o nome do Senhor por isso. Nós nunca passamos por um momento assim. Já passamos por várias situações difíceis na nossa vida, mas nunca um momento como esse, né? Porque nós não participamos da Segunda Guerra Mundial. Talvez tenha sido o episódio aí mais catastrófico na história do mundo, mas aprove a Deus permitir que isso acontecesse na nossa geração, e vai ficar marcado. E como você vai sair desse tempo é o que interessa para Deus e para todo mundo que está perto de você. Como você vai chegar ao fim disso, entendendo isso. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Você tem o que é mais precioso pertinho de você. Eu quero encerrar essa palavra nessa manhã lendo o texto de Isaías
capítulo 26, versículo 20 e 21, que também tem feito parte da nossa meditação nesses dias, quando Deus diz assim, Isaías 26, 20 e 21, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. É uma palavra forte, é uma palavra dura, mas mostra para nós, amados, que Deus, presta atenção, não perde o controle de nada. O Senhor tem o controle de tudo nas suas mãos. E Deus, quando permite passarmos por momentos como esse, eu não posso enxergar diferente. Eu vou usar uma frase que o nosso apóstolo usa muito, né? E que ensina muito para a nossa vida, e eu repito ela muitas vezes na igreja. Presta atenção, o Senhor Deus, Ele não brinca de filme de terror com você, nem comigo, nem com ninguém. Deus não brinca de filme de terror. Isso não é uma ação de Deus para aterrorizar a nossa vida, porque Deus não é Deus de brincadeira, Deus não é Deus dessas coisas. O nosso Deus tem sempre uma lição, o nosso Deus tem sempre um propósito na vida da igreja, na nossa vida, principalmente nesses últimos tempos. Jesus está voltando, Jesus está voltando, a misericórdia de Deus se manifestando, é a misericórdia de Deus encontrando o coração do homem. Você que está nos assistindo, você que vai assistir esse vídeo nesses próximos dias, em nome de Jesus, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de denominação, eu estou falando de Jesus, o Salvador do mundo, aquele que veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo à destra de Deus, aguardando o comando de Deus para descer a esse mundo, voltar aqui e levar a sua igreja para a eternidade. É esse Jesus que nós anunciamos, é a Ele que você tem que dedicar o seu coração e a sua vida. Aleluia, glória a Deus, porque Ele tem o propósito de nos proteger. E aqui o Senhor mais uma vez ensina isso para cada um de nós. Fecha as portas, entra no teu quarto. Eu sei que é duro, amados, é muito duro. Aliás, essa palavra já é uma palavra dura, né? Isolamento social. Isso é de uma dureza, de uma, né, dor. Quando eu ouço essa palavra, né, dói o meu coração, e eu imagino que o seu também, porque isolamento já é um negócio terrível, né? Isolamento social, a gente busca com a nossa vida, através da igreja do Senhor Jesus na terra, é exatamente o contrário, é aproximação. Eu quero dizer para os irmãos que é muito difícil para mim, particularmente, falando muito por mim, né, esse momento, porque eu não sou um pastor de mídia, né, eu espero até que você tenha misericórdia, se de repente, eu já estou aqui, para mim ficar parado aqui já é um negócio bem difícil, né. E eu não sou um pastor de mídia, eu não tenho essa habilidade. Eu gosto de abraçar os irmãos, eu gosto de reunir as pessoas, eu gosto de estar perto das pessoas, eu gosto do ambiente. Irmão, isso aqui é um negócio muito difícil, porque uma hora dessa a gente estava aqui se alegrando, tomando café da manhã, se abraçando, rindo, escutando a palavra de Deus, e olha, é muito difícil. Mas é necessário, e isso veio exatamente contra tudo, né, que é importante para nós. Nós estamos sofrendo muito com isso.
Nós estamos sofrendo muito com isso. Nós estamos, com o nosso coração apertado, muito apertado. Mas nós vamos atravessar esse momento e vamos aprender em nome de Jesus. Se o Senhor permitiu assim, o Senhor tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para a nossa vida. Ele tem o melhor para você. O melhor para você e para mim não é o que a gente acha melhor, é o que Deus diz que é o melhor. Aleluia. Eu quero que você, se você puder, você dê a mão aí às sua família, seus filhos, Você, de repente, que está aí junto na sala, na mesa do café da manhã, na mesa do almoço, já se preparando para daqui a pouco almoçar. Eu quero orar pela sua família, quero orar pela sua vida, quero orar juntos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir ao Espírito Santo que essa palavra gere vida dentro de nós, para que possamos nos sentir protegidos, e não confinados, mas protegidos pelo Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Deus amado, Deus querido, eu oro, Senhor, nessa manhã, pelas famílias que estão reunidas, Senhor, nessa hora, por aqueles também que estão nos assistindo, Senhor, mas não podem estar com as suas famílias, estão em algum ambiente de trabalho. Eu oro por aqueles que vão assistir essa palavra depois, Senhor, porque não puderam fazer isso agora. Eu oro, Senhor, pelas famílias Cara de Leão, de Duque de Caxias, Senhor, pelos nossos irmãos, Senhor, pelas ovelhas, Senhor, que ouvem a nossa voz, as ovelhas que o Senhor tem confiado o cuidado às nossas vidas. Eu oro nessa hora, Senhor, colocando em Tuas mãos cada um desses, Senhor. Oro também pela nossa nação, pelo nosso estado, por esse povo sofrido, Senhor, que atravessa esse momento, para que venham conhecer o Senhor, Deus, através disso tudo. Eu oro, Senhor, para que, ó Pai, esse povo se sinta protegido e não confinado, protegido e não escondido, protegido, Senhor, e não trancafiado, Senhor. Ó Deus, eu oro para que o consolo, o fortalecimento do Espírito Santo venha sobre a vida, Senhor, dessas famílias, trazendo, Senhor, o conserto. Eu oro nessa hora pela paz, aquelas famílias que, ó Deus, têm enfrentado tantas resistências, maridos com esposas, esposas com maridos, filhos com os pais, pais com os filhos. Eu oro para que esse tempo seja um tempo de conserto, de perdão. Ó Deus, venha a ser um tempo de cura nas famílias, Senhor, em nome de Jesus. E eu profetizo, Senhor, que atravessando esse tempo, Senhor, nós vamos chegar, ó Deus, à frente e, ó Deus, mudarmos de vida, Senhor, e olharmos a vida com os olhos do Senhor. Ó Pai querido, eu profetizo isso, um tempo de derramamento do Teu Espírito, de avivamento na nossa nação, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu oro, Senhor, nessa manhã, para que o Espírito Santo do Senhor fortaleça, console e guarde todos os corações, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão, a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a nossa vida nesse tempo, nesse momento. Amém, queridos? Pega essa palavra, reparta depois com a sua família. De repente não conseguiu estar a sua família toda junta, reparta essa palavra. Eu quero pedir aos líderes de grupos familiares, depois a gente vai postar essa palavra no nosso canal do YouTube, deixar ela disponível, mas eu quero pedir, é um momento diferente, a gente não está acostumado a lidar assim, sem olhar para o rosto das pessoas, mas eu quero pedir a todos os líderes da igreja, líderes de grupos familiares, líderes de ministérios, que não deixem
me ajudem a pastorear todas as vidas, todas as ovelhas. Vocês são os nossos braços, né? E esse momento vai mostrar muito isso. Me ajudem a alimentar cada ovelha nossa. Então, eu quero que cada líder de grupo familiar vá, né, através de WhatsApp, telefone, a cada uma dos membros do seu grupo, manda palavra, ora pelo áudio junto com eles, né? Pede sinal de vida para eles, diz para, tá vivo, meu irmão, você está aí, né? Amém. Mantenha contato. Isso, amados, é pastoreamento, e é muito difícil os pastores fazerem isso sozinho. A gente precisa de vocês. Então é hora de você exercitar isso, né? Mandar uma palavra semanalmente, quem sabe até diariamente, ou dia sim, dia não. Então nos ajudem, os líderes de ministérios também, né? Os jovens aí mais novos, adolescentes, mulheres, homens, casais, enfim, todos crianças, todos os ministérios da nossa igreja. É hora da gente ir atrás de cada um. Como é que você está? Está tudo bem? Nos ajude a fazer isso. Eu tenho buscado fazer isso com os líderes, né? Mantendo contato direto com eles. E eu peço a ajuda de vocês nisso, para a gente atravessar esse momento aí, em nome de Jesus. Outra coisa importante, amados, é só para fortalecer, né? As nossas programações estão suspensas temporariamente, até que se passe tudo isso. Nós não temos nada agendado de programação, né? Respeitando esse tempo aí da nossa nação. Eu quero mais uma vez lembrar para vocês, nós vamos transmitir ao vivo durante esse tempo. Nós fizemos um planejamento aí de 2 semanas, mas vamos aguardar os desdobramentos. Nós estamos orando, e eu quero que você ore junto comigo, para que no dia 5 de abril a gente já possa estar reunidos na Santa Ceia, né? Vamos orar. Eu sei, pastor, mas os prognósticos, as falas, eu sei que o negócio é grave, e as falas, mas nós temos que profetizar, nós temos que declarar. O Senhor tem poder para remover isso, né? E em nome de Jesus, nós estamos proclamando. Mas se for necessário estender, obviamente que nós vamos estender. Então eu quero lembrar você que durante esse período, hoje à noite, 19 horas, nós vamos estar aqui novamente, às 7 horas da noite, transmitindo um culto ao vivo. Nós não disponibilizamos aqui os músicos, exatamente porque a gente está evitando aglomeração e tirá-los de casa, né? E nós estamos colocando os vídeos e a palavra ao vivo. E quarta-feira às 20 horas, né? Não é isso? Quarta-feira? 19 horas. Quarta-feira às 19 horas, perdão. Quarta, 19 horas, domingo, 10 horas da manhã e 19 horas à noite. Esses são os horários da transmissão ao vivo do nosso culto. Fique ligado, fique sintonizado, divulgue isso para todos os discípulos. Irmãos, presta atenção numa coisa. Eu estou gravando isso aqui, fazendo isso online. Nosso objetivo não é claro que eu sei que um vídeo desse pode chegar em muitos lugares, mas o meu coração, o meu objetivo principal é alimentar as ovelhas da nossa igreja de Duque de Caxias. Esse é o objetivo principal da nossa vida, cada pastor cuidando do seu rebanho. Eu não estou fazendo isso aqui para a gente ficar pensando, nós estamos pensando nas nossas ovelhas. Por isso eu preciso muito da ajuda da liderança da nossa igreja para isso se tornar possível, tá bom?